mais uma noite que a gente vai estar cultando ao Senhor. Convido a todos a ficarem de pé, para a gente estar lendo um trecho da Palavra de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. A palavra de 1 Pedro diz assim, a partir do versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado estes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Palavra de Deus até aqui. Nesse trecho dessa carta, o apóstolo Pedro, ele traz uma exortação à santidade, sendo santos assim como aquele que o chamou é santo. E Deus nos chama a um relacionamento íntimo com Ele, como de pai e filho. E para que isso pudesse acontecer, era necessário que fôssemos redimidos. E essa palavra redimidos na Bíblia significa livrar alguém de algo mal, pagando uma multa ou resgate. E nosso resgate não foi pago por ouro e nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mancha e sem defeito. Cristo é nosso cordeiro pascal, como escreve Paulo em 1 Coríntios. E como João Batista declara, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não somente pagou o preço do resgate com seu sangue, mas também foi ressuscitado e glorificado. Para todo cristão, Jesus deve ser o centro e a essência de nossas vidas. Então, que possamos refletir na sua obra de redenção e ressurreição, não somente no período da Páscoa, não somente no dia da ceia, mas todos os dias, porque por meio dele nós temos vida. Amém? Vamos estar orando, agradecendo por esse dia. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por mais essa noite, por mais esse dia, por tudo que o Senhor fez. O Senhor, com a tua grandeza, o Senhor nos elegeu desde a eternidade para que pudéssemos estar aqui. Que o Senhor, por meio do seu Filho, o Senhor nos deu o seu Filho para que a dívida fosse paga naquela cruz. O Senhor nos lavou com aquele sangue precioso, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem mácula, sem defeito, que o Senhor nos deu para pagar nossos pecados. Louvado seja o Senhor, que possamos refletir todos os dias sobre essa maravilhosa obra, que não venhamos a só nos lembrar uma vez por ano ou a cada ceia, mas que isso seja a essência da nossa vida. Cristo morto naquela cruz, ressurreto e glorificado no céu, intercedendo por nós à direita do Pai, e Espírito junto conosco aqui nesse momento. Amém. Que o Senhor abençoe essa noite, abençoe a ministração da ceia, abençoe a palavra, que o Senhor possa estar aceitando nossos louvores com um aroma suave, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão que está aqui essa noite, e aqueles que não puderem vir, que o Senhor possa estar abençoando através dos vídeos. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós vamos estar passando por um momento de celebração da ceia. E antes da celebração, nós gostaríamos de cantar esse louvor que declara de fato que ele vive. Essa é a melhor notícia, que nós como cristãos recebemos, de que de fato o Deus que nós servimos não é um Deus morto, De fato ele viveu,
Ele morreu, ele foi sepultado, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive, né? À destra do Deus Todo-Poderoso, né? Então essa é a nossa garantia como cristão de que tudo aquilo que Cristo prometeu, realmente ele vai estar cumprindo literalmente, porque ele está vivo, né? Se tivesse morto, realmente não poderia fazer nada por nós, assim como todos aqueles que também já estão mortos, né? Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Eu vou começar já do refrão, porque ele vive, né? E depois nós vamos ir lá para cima, lá, né? na primeira estrofe, ok? É uma música que todo mundo que já conhece, né? Então fica mais fácil todos nós cantarmos juntos, amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas
agradecer, Pai, a Ti. Porque de fato, Pai, nós como cristãos, nós não vivemos, ó Pai, realmente uma fé, Pai, centrada num Deus morto, mas sim, Pai, centrada num Deus vivo, um Deus de fato que viveu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, Pai, no terceiro dia. Por isso, Pai, nós queremos Te dar graças, levantar louvores ao Pai, realmente aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai, e todo o nosso louvor. Por isso que o Senhor, Pai, possa realmente ser nesse dia honrado, glorificado, Pai, por toda a Tua igreja. Por isso, Pai, ministra o coração de todos que aqui estão, que nós possamos, ó Pai, relembrar e celebrar realmente, Pai, esse momento de Páscoa na Tua presença, que nós possamos guardar, Pai, essas verdades no nosso coração, que nós possamos, ó Pai, ter um coração grato na Tua presença e agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, e pedimos para que o Senhor continue a trabalhar e a ministrar, Pai, sobre toda a Tua igreja. Por isso Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Nós clamamos, ó Pai, pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu já vou chamar aqui nosso querido irmão Daniel e também a Leni para estar aqui à frente e para que eles possam pegar esses dois elementos, né? O pão, que simboliza o corpo de Cristo, o suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor, né? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, nós vamos ler até o versículo de número 26, né? 1 Coríntios 11, do 23 a 26. Nós vamos passar então por esse momento de celebração da ceia, e eu convido a você a ler comigo esse texto, né? 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o versículo de número 26. Fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós sempre trazemos, né, a memória dos irmãos três coisas importantíssimas, né, quando nós vamos celebrar a ceia. Primeiro, sempre trazer à nossa mente o sacrifício de Cristo. Afinal de contas, né, a ceia trata a respeito disso. Né, o pão que representa o corpo do Senhor que foi entregue por nós, o seu sangue, o suco da uva, né, o vinho que representa o seu sangue que foi vertido na cruz a nosso favor. E nós sabemos, obviamente, que se não fosse através do sacrifício de Cristo, todos nós estaríamos de fato condenados. Na verdade, a solução está nele, né? Fora de Cristo não existe solução. Por isso que Jesus fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E então nós trazemos à nossa mente essa primeira verdade na celebração da ceia, o feito de Cristo, o sacrifício, a importância que o sacrifício tem para nós, né? E as consequências de tudo isso, né? Porque hoje, em Cristo, através daquilo que Ele fez por nós, nós podemos ter vida, né, com Deus. A nossa comunhão com o Senhor lá foi restaurada, aquilo que nos condenava já não nos condena mais, a cédula que era contra nós foi cravada na cruz, né? E hoje nós temos direito à vida, né? Porque nenhuma condenação há para aqueles que já estão em Cristo Jesus. A segunda coisa importante, além de você trazer à sua mente, né, o sacrifício de Cristo, é saber, né, que o Senhor um dia Ele vai voltar. Né? A palavra do Senhor deixa clara que realmente, da mesma forma como os próprios anjos declararam, né, que os discípulos viram Ele subir com seus próprios olhos, nós também afirmaram que da mesma forma eles também viriam,
né, que realmente o Senhor vai voltar. Né? Então, existem passagens na Bíblia que retrata acerca desse assunto, da volta de Cristo. Então, essa esperança para todo cristão, né, que Jesus ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, né, e nós estaremos para sempre com ele nesse sentido. Né? E, por último, saber que celebrar a ceia do Senhor é um privilégio, né, para todos nós, até porque, imagina, como eu sempre falo, você está na mesa, né, participando, né, comendo do pão, bebendo do vinho, da uva, tendo essa comunhão com o próprio Deus, né? É uma comunhão com Ele e a comunhão com os próprios irmãos, né? Então, para nós é um privilégio poder fazer parte dessa mesa, porque ao olharmos para tudo que nós somos de fato, nós não somos de fato dignos nem merecedores, né, de nenhum benefício da parte de Deus, porque nós falhamos, né? Nós somos pecadores, débeis. Nós muitas vezes fazemos coisas que não agradam ao Senhor, mas mesmo assim Deus, pela sua graça, misericórdia, compaixão, Ele continua também nos abençoando da mesma forma. Por isso é um privilégio, né? É o que sempre eu falo, imagina você ser convidado, né, por um imperador, por um rei, por um governante, por uma pessoa importante nessa vida, né? Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, já ficaremos honrados, né, por esse convite. Imagina você fazer parte da mesa, cujo próprio Deus encarnado se faz presente, né? Óbvio que hoje ele não está fisicamente, mas espiritualmente ele está. E nós um dia estaremos celebrando, né, a grande ceia do Senhor, né, junto com ele e com todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, né? Então vai ser realmente algo tremendo, maravilhoso. Então, para nós cristãos é uma bênção poder participar também desta mesa, é um privilégio para nós, né? Então, que nós possamos sempre trazer à nossa mente essas três verdades, lembrando, né, que na celebração da ceia, nós sempre falamos que a ceia praticamente é um resumo, né, daquilo, dos dois grandes mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, um amor relacionado na vertical com Deus e um amor relacionado na horizontal com o próximo, né? E a ceia é exatamente isso, né? Os discípulos estão relacionando com o próprio Deus encarnado, que é Cristo, e também com os irmãos, os próprios discípulos que estavam na mesa. E isso é bênção, isso é reflexo, né, do resumo, né, desses dois grandes mandamentos, e praticamente a ceia trata a respeito disso também. Então, é uma bênção para nós podermos participar e que nós possamos sempre lembrarmos dessas verdades quando nós formos participar da celebração da ceia do Senhor. Amém? Então, eu vou pedir para o nosso irmão, né, a irmã Leni, orar pelo pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor. Depois também o Daniel vai estar orando pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. E a gente depois vamos estar participando junto da celebração da ceia do Senhor. Amém? Então vamos orar junto com eles. Leni então ora pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo, e depois Daniel ora pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. Amém? Consagramos a Ti, ó Deus, esse pão, que representa o Teu corpo, Pai querido, entregue naquele madeiro por cada um de nós. Agradecemos porque hoje o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Amém. Que o Senhor possa sustentar a cada um de nós, ó Pai, continuar sustentando, fortalecendo a cada um de nós e trazendo realmente a nossa memória, Pai, o Teu sacrifício, aquilo que o Senhor fez na cruz, e que hoje nós possamos celebrar, ó Pai, com muita gratidão, com muita alegria no nosso coração. É o resgate por cada um de nós, a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. E Te oferecer, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco da uva que representa Seu sangue vertido naquela cruz. Sangue, é verdade. Sangue que nos lavou, nos purificou. É verdade. Sangue precioso que o Senhor nos deu naquela cruz. Que o Senhor abençoe essa noite. Que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração quão grande foi Seu sacrifício, quão grande foi a Sua dor para pagar nossas dívidas, que o Senhor possa estar trazendo uma reflexão, que possamos sair daqui, tomar a ceia, mas que não venhamos a ser frios, mas que venhamos a sempre estar buscando a santidade, buscando ser parecido com o Senhor, buscando ter
teu amor que o Senhor deu por nós naquela cruz. Que o Senhor verdade. abençoe cada um que está aqui, aqueles que não puderem estar conosco, que o Senhor possa estar trazendo ao coração deles, É verdade, o Senhor fez Pai. naquela cruz. Sim, E Jesus aqueles querido. que não se batizaram também, Senhor, que toque no coração deles, que É eles verdade, possam participar desse momento tão precioso Amém, junto Jesus. contigo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então nós já oramos por esses dois elementos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor, o suco da uva que simboliza o sangue do nosso Senhor. Então eu peço para aqueles que vão estar participando que fiquem de pé, né? Lembrando, né, que nós sempre orientamos, né, primeiramente que aqueles que vão participar que sejam cristãos, né? Obviamente, porque tudo que nós vamos fazer se refere à pessoa de Cristo. Segundo, que sejam batizados nas águas em qualquer igreja evangélica, independente se é do Betel, qualquer igreja que professa a fé bíblica. Terceiro, que esteja em comunhão também com o Senhor. Estar em comunhão não significa estar em perfeição, né? Perfeito é só lá no céu, né? Mas que esteja procurando fazer aquilo que é certo e andar, né, de uma forma assim, realmente que agrade ao Senhor, né? E que a gente possa realmente estar participando dessa maneira. Amém? Já oramos pelo pão, já oramos também pelo suco da uva. Então eu convido a todos vocês nesse momento a comer e a beber. Amém? Então comamos e bebamos. Amém, Senhor. A sua palavra declara que todas as vezes que nós comermos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Senhor, nós queremos levantar realmente essa oração de gratidão ao Senhor. Agradecer, Pai, porque de fato, se o Senhor não tivesse vindo a este mundo, se o Senhor não tivesse nos substituído naquela cruz, se o Senhor não tivesse morrido por nós e, acima de tudo, ressuscitado, todos nós, de fato, estaríamos perdidos, Senhor, porque assim nós já nascemos condenados, afastados por causa do pecado. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que através do teu sacrifício, hoje nós podemos ser reconciliados com o Senhor por meio daquilo que Cristo fez a nosso favor. Por isso te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor para que o Senhor continue a trabalhar, a ministrar no coração de todos, ó Pai, realmente que estão participando da celebração, daqueles que futuramente vão participar, e de todos os nossos irmãos em Cristo, Pai, aqui no Japão, e pela face da terra, que o Senhor possa ministrar, abençoar, principalmente nessa semana que tem celebrado a Páscoa, e que nós possamos trazer à nossa mente de fato, ao celebrarmos a Páscoa, que a gente traga o verdadeiro sentido da Páscoa, que nós possamos realmente nos voltarmos para aquele que realmente é digno de receber honra, glória e louvor nesse sentido. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova nesse sentido para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. O Daniel vai estar passando para recolher. E eu convido a você agora, então, a gente vai estar nesse momento louvando ao Senhor com essa canção, Sonda-me, né? Da Aline Barros, e eu queria cantar junto com os irmãos, né? Todo mundo recebeu essa cifra aqui do Sonda? Tá aqui, ó. Daniela, pode passar? Amém. Bom, depois desse momento de celebração de ceia, né, eu queria louvar ao Senhor com essa canção e pedir ao Senhor, né, para que Deus a gente possa ministrar esse louvor ao nosso coração, né, que o Senhor de fato possa sondar a nossa vida, e de fato Ele sonda, Ele de fato é aquele que nos conhece, né, e acima de tudo nós precisamos pedir ao Senhor para que Deus realmente quebrante o nosso coração, que nosso coração possa sempre se andar em humildade na presença dEle, que nós possamos ser transformados, e aí na própria canção está falando, né, que a transformação vem conforme a tua palavra, né? Então é a palavra que muda, a palavra que nos dá a direção, nos guia, nos orienta e nos ajuda a trilhar da forma como Deus quer, né? E aí fala que depois disso, né, desse quebrantamento, dessa transformação por meio da palavra, né, a própria autora pede para que Deus encha ela, e a partir dali então que Deus a use, né? E é assim de fato mesmo, é assim que Deus age, né? Deus primeiro sonda a nossa vida, porque Ele conhece,
A partir daí, nós realmente nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecemos quem nós somos, quem Deus é. Depois pedimos a Ele que Deus realmente transforme a nossa vida, né? E obviamente que a transformação vai correndo por meio do conhecimento da palavra de Deus. E a partir dali, realmente, nós vamos nos enchendo a tal ponto que há um desejo natural do cristão de servir, né? De ser instrumento de Deus, de ser usado por Ele, né? Então vamos orar ao Senhor que esse louvor possa ser a nossa oração, né? De fato, que o Senhor possa estar ministrando, né, esse louvor ao nosso coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que só a ti usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, que me conhece,
seja dados a Ti. E nós pedimos, ó Pai, de fato, para que o Senhor esteja sondando as nossas vidas, ó Senhor, porque o Senhor nos conhece. Transforma de fato, Pai, as nossas vidas por meio da Tua palavra. E usa, Pai, realmente a vida de cada um que aqui está. Por isso, ministra, abençoa nesse sentido. A honra e glória do Teu santo nome, Pai, que eu clamo. E peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode se assentar. Depois, se você quiser estar ofertando, dizimando, que você possa fazer isso, né? Ok, vamos abrir, queridos, a nossa Bíblia. Eu vou estar hoje trazendo uma mensagem específica acerca da celebração, né, da Páscoa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, no livro, peraí, deixa eu ver aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, aliás, do versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 1 até o versículo de número 4. E nós vamos trabalhar esse tema, Jesus, a nossa Páscoa, e vamos ver qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. Ok? Então, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, acompanhem comigo, fala assim: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer por esse privilégio de nós podermos estarmos aqui mais uma semana na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de termos um local onde nós possamos congregar de forma livre, sem nenhuma pressão, Pai, de governo, sem nenhuma ação que possa vir, Pai, de alguma maneira impedir essa ação de nós buscarmos e desenvolvermos a nossa espiritualidade. Graças te damos, ó Pai, porque nós estamos num país livre nesse sentido e que não nos oprime, Pai, a ponto de realmente nós não podemos cultuarmos ao Senhor. Por isso eu peço a Ti para que o Senhor realmente continue sempre a ministrar, abençoar, Pai, realmente as nossas vidas, abençoar essa comunidade, abençoar aqueles que estão nesta hora também, Pai, nos assistindo. Pai, por meio desse vídeo, que o Senhor possa realmente operar, ministrar e falar ao coração de cada um. E que, acima de tudo, nós possamos entender, Pai, que de fato Jesus é a nossa Páscoa. E precisamos compreender, de fato, o verdadeiro sentido da Páscoa para que nós possamos celebrá-la da forma correta. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que clamamos e pedimos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sempre falamos que em datas importantes do calendário cristão, sempre surge, né, algumas coisas que de alguma maneira querem tirar de foco aquilo que é mais importante, né? E nós já vimos isso quando nós começamos a ver na celebração do Natal. A gente sabe que quando chega o Natal, a gente vê que o foco principal não é o nascimento de Cristo, né? Mas é quem? É Papai Noel, é presente, é comilança, é bebedice, não que essas coisas, né, com exceção do Papai Noel, né? Mas presente, você comer, beber, ter comunhão com as pessoas, né? Isso é realmente algo muito importante, né? Isso é algo que leva a gente a crescer, desenvolver, e óbvio que Deus nos criou para viver em sociedade, né? Então é muito importante que haja isso. Mas a questão em jogo é que, infelizmente, o Papai Noel, os presentes, as festas, tiram de foco aquilo que é o principal, que é o nascimento de Cristo. Aí a gente chega em outubro, quando nós vamos celebrar a Reforma Protestante, eu estou falando em termo cristão, né? Na perspectiva de um cristão. A gente deveria comemorar a Reforma Protestante, porque foi uma ação muito importante para nós, porque foi a partir dali que a igreja começa a se voltar de novo para as Escrituras, né?
e realmente viver aquilo que a palavra de Deus fala, mas a gente vê que nesse período, que é o período de outubro, a gente vê que entrou o quê? Halloween, né? É a festa das bruxas, né? E aí a gente vê as pessoas novamente, né? O mundo, o sistema tentando tirar de foco aquilo que é mais importante. Aí chega na Páscoa, a gente vê que em vez das pessoas se centrarem naquilo que Cristo fez, né? No seu sacrifício, ou seja, a sua vida, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a gente vê quem que surge, qual personagem? É coelho da Páscoa, é chocolate, é chocolatada, né? É ovo de Páscoa. E aí a gente até falou, né? Já é um problema, né? Porque coelho é um mamífero, né? Coelho não põe ovo, né? Mas vende, né? É comércio. E eles colocaram isso. E aí novamente sai de foco aquilo que é mais importante. Então, nós precisamos, assim, realmente focarmos naquilo que realmente é importante. E como cristão, nós precisamos, de fato, assim, aprender essas verdades para que a gente realmente não venhamos aceitá-la como normal, né? Não que eu sou contra que as pessoas comprem ovo de Páscoa e distribuem chocolate para as pessoas, contanto que não tire de foco aquilo que é mais importante, né? E nem distorça as verdades, né, em detrimento do chocolate, né? Então, isso é importante. Mas eu queria hoje realmente trabalhar um pouco, né? Na verdade, não vou nem estar falando muito a respeito do sacrifício, nem muito a respeito da morte de Cristo, muito menos do seu sepultamento, mas eu queria falar especificamente acerca da sua ressurreição. E é muito importante a gente estudar esse tema, apesar que a Páscoa engloba tudo isso, né? Como eu já falei, engloba o sacrifício de Cristo, a sua morte, seu sepultamento, né? E também a sua ressurreição, né? Mas eu queria me deter em cima da ressurreição, porque a ressurreição ela é algo muito importante. Hoje nós vemos que nós não celebramos de fato um Deus que viveu e morreu e está sepultado. Na verdade, não. Nós celebramos a um Deus que viveu, morreu, foi sepultado, mas vive, porque ressuscitou, né, ao terceiro dia. Então ele vive, ele reina, ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, né? Ele está lá intercedendo por nós. Ele é um Deus vivo, o Deus que nós cultuamos, que nós adoramos, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. E para isso nós precisamos, então, entender, né, 3 aspectos importantes acerca da ressurreição. Primeiro, a importância da ressurreição. Segundo, trabalhar as evidências da ressurreição. Ou seja, se a ressurreição foi algo importante, como é que você prova que realmente ocorreu a ressurreição? Quais são as evidências, né? E terceiro, o que essa verdade deve provocar na vida do cristão? Então eu vou estar trabalhando esses 3 aspectos dentro disso, para que a gente possa realmente sair daqui entendendo qual a importância da ressurreição, quais são as evidências que comprovam que a ressurreição ocorreu de Cristo, e o que esta verdade acerca da ressurreição deve provocar na vida de todo cristão, né? Então é sobre essas 3 coisas que nós vamos estar trabalhando, então, no dia de hoje. Vamos lá. Primeiro ponto, então, a importância da ressurreição. Veja, irmãos, eu queria que você abrisse primeiro o texto de Atos 10, versículo 40. Nós vamos ler aqui alguns textos e já deixando claro, né, se não der para falar tudo hoje, não tem problema, a gente prossegue na semana que vem, mas é importante que você entenda isso. Vamos lá, Atos 10, 40 vai falar aqui uma verdade muito importante, né, para todos nós. Atos 10, versículo 40. Preste atenção aí nesse texto que vai tratar a importância da ressurreição, né? E aqui nós vamos ver, né, que esse texto aqui vai mostrar esse primeiro ponto que eu vou estar citando agora. 10:40 fala assim: a este ressuscitou Deus. Quem é esse que ele está falando? Jesus, né? Então Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e concedeu que fosse o quê? Manifesto, certo? Outro texto, Mateus 17, 23. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 17, versículo 23. Preste atenção aí também nesse texto. Fala assim: e estes o mataram, mas ao terceiro dia
ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Vamos ler outro texto, Mateus 20, versículo 19. Vai guardando esses textos. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Lucas 24, 46. A gente vai correr textos hoje aqui para ficar bem clara a importância da ressurreição de Cristo. 24, 46 fala assim: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 24, versículo 7. Fala assim: e quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Mateus 16, versículo 21. Vamos lá. 16, versículo 21, vai falar assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E o último texto, Mateus 9:31. 9:31 fala assim: saindo eles, aliás, peraí, Mateus 9:31, não é esse texto aqui não, é que fala sobre ressurreição, mas esse texto não está falando, então descarte esse texto, ok? Mas vamos lá, qual é a importância da ressurreição? O primeiro ponto aqui, né, que trabalha acerca da importância da ressurreição, é porque Jesus, os profetas, a palavra de Deus, todos eles profetizaram e falaram que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E o que acontece com essa verdade? Se isso não ocorresse, sabe o que aconteceria se não houvesse ressurreição? Jesus seria tido como mentiroso. Os profetas seriam tidos também como mentirosos. Certo? E toda a palavra relacionada à ressurreição de Cristo, todos seriam tratados como mentirosos. Então aqui, essa é a primeira coisa importante acerca da ressurreição. É porque Jesus disse, os profetas falaram, e a palavra no seu contexto no todo também citaram essas passagens e afirmaram acerca disso. Então, se na ressurreição Jesus não tiver ressuscitado, todas essas pessoas que profetizaram, falaram acerca da ressurreição de Cristo, seriam tidos como mentirosos. Principalmente quem? Jesus. Porque Jesus disse que ia ressuscitar. E ele falava isso constantemente com seus discípulos. Que importa que o Filho dos Homens seja entregue, morto, sepultado, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Então, por isso que é importante a ressurreição. Porque a ressurreição comprova que aquilo que os profetas falaram, que Jesus falou, é o quê? Verdade. É verdade. Por quê? Porque aconteceu. Então, por isso a ressurreição é importante. Segunda coisa acerca da importância da ressurreição é que se a ressurreição, se Jesus prometeu que ia ressuscitar, ele também nos deu aqui uma garantia de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. Essa é a garantia. Então, se ele não ressuscitou, qual é a garantia que você vamos ressuscitar? Nenhuma. Porque se ele sendo Deus não ressuscitou, então ele está morto. E ele estando morto, o que ele pode fazer? Nada. Mas por que ele pode fazer hoje? Porque ele não está morto, ele está vivo. E ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também temos garantia de quê? De que nós também vamos ressuscitar. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 6,14. Olha aí essa garantia, essa promessa. 1 Coríntios 6, versículo de número 14. Preste bem atenção aí. 6,14. Vamos lá. Fala assim. 1 Coríntios 6, versículo de número 14. Vamos lá.
Deus ressuscitou o Senhor e também o quê? Nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então veja que Deus ressuscitou a Jesus pelo seu poder e está falando também que vai nos ressuscitar. Então essa é a garantia. É por isso que é importante a ressurreição. Se Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, aqui está a garantia de que nós também vamos ressuscitar pelo poder de Deus. Por isso que a morte é vista pelo cristão como algo que temporário. E a gente usa muito essa expressão de dormir. O cristão, na verdade, está dormindo. Por quê? Porque ele vai ser acordado, ele vai ressurgir. Então, quando usa a expressão de dormir, está falando de algo que? Temporário. É o que acontece com a gente, não é? Você está lá à noite, cansado, você vai dormir, não vai? Mas o que acontece no dia seguinte? Ó, se não der um piripaque em você, nada, né? Mas o natural o quê? Que você vai acordar, você vai se despertar. Por isso que é tratado nessa questão de morte para o cristão como se estivesse dormindo. Ou seja, que em um momento eles vão acordar. E a promessa é essa mesmo. Que nós vamos acordar. Então, 1 Coríntios 6,14 fala isso. 2 Coríntios 4,14 também. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Veja aí de novo essa garantia de que nós vamos ressuscitar. Falando assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também o que nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Então é outra promessa, nos dando garantia de que assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E isso é algo que a gente pode crer. Por quê? Porque ele realmente ressuscitou. Então, se Deus o ressuscitou, nós também podemos confiar de que ele também vai nos ressuscitar. E é óbvio que existem passagens que falam, né, que quando Jesus vir, aqueles que morreram primeiro, né, em Cristo vão ser ressuscitados primeiros, né? Vamos lá, outro texto, Romanos 8:11. Romanos 8, versículo 11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vos habita. Aqui não é só a questão da regeneração que Deus faz no nosso interior, na nossa vida, mas também tem promessa de que nós, obviamente, vamos ressurgir, né? Seremos restaurados completamente, né? Então essa restauração, ela não vai ser apenas interior, mas também será física. Por isso que nós vamos receber um corpo que é glorificado, né? Na ressurreição. Vamos ressurgir com o corpo glorificado. Então aqui mostra então essa garantia de que também, por isso que a gente vê a importância da ressurreição. Por que a ressurreição é importante? Porque ela nos garante que eu e você também vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Está vendo? Então, nossa esperança não está em algo morto, mas em algo vivo. Terceira coisa importante acerca da importância da ressurreição, que ela vai mostrar que a nossa fé tem um firme fundamento e que os nossos pecados foram de fato o quê? Perdoados por causa da ressurreição. Vamos ler 1 Coríntios 15, do versículo 12 a 19. Preste atenção aí nesse texto, que o texto praticamente ele vai estar tratando isso aqui. É muito importante, né? E praticamente o capítulo 15 inteiro fala acerca de ressurreição. Se você quer entender um pouco acerca da ressurreição, de como vai ser, como vai ocorrer, como vai ser o nosso corpo na ressurreição, ele vai estar ministrando aqui, em todo o capítulo acerca disso, né? Então é muito bom, né? E como isso vai estar acontecendo, e como nós seremos, né? Com o corpo, esse novo corpo glorificado. Então veja lá, 1 Coríntios 15, versículo 12 em diante, então vai mostrar que a nossa fé, né? Ela realmente tem um firme fundamento, e que os nossos pecados foram que perdoados por causa da ressurreição de Cristo. Por isso é importante. Veja lá, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição
de mortos. E que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa pregação é o quê? Vã. E a vossa fé também é vã. Por que ele está falando isso aqui, irmãos? É porque é óbvio. Se Jesus morreu e ele não ressuscitou, o que adianta a gente crer nesse Cristo? Porque se ele falou que ressuscitar não ressuscitou, então ele vai ser tido como o quê? Como eu já falei, como um mentiroso. Ou seja, que o que ele falou não é verdade, porque não aconteceu. E se não aconteceu, qual é a garantia de que tudo aquilo que foi falado acerca, né, da nossa herança, dos nossos benefícios, vão se concretizar em nós? Nenhum. Não tem. Você está vendo por que a ressurreição é importante? Você está vendo por que é importante Jesus estar vivo? Né? Você já imaginou se ele tivesse morto? O que o morto é poder fazer por mim e por você? Nada. Ele está vendo por que há esse questionamento acerca, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. E realmente é vã mesmo. Porque a gente está pregando acerca de alguém que está morto. E de alguém que não pode fazer absolutamente nada por mim e por você. E aí ele continua. E ele fala assim, 15. E somos tidos por falso o quê? Testemunhas de Deus. Isso aqui é verdade. Porque você está testemunhando acerca de alguém, falando acerca de algo que não vai acontecer. Né? Que não existe. Porque está morto. Não adianta você testemunhar acerca de um morto. Falar que ele vai fazer isso, falar que vai fazer aquilo. Por quê? Porque ele não pode fazer se ele está morto. Então a gente não pode falar que ele salva. A gente não pode falar que ele liberta, que ele tem poder para curar. Por quê? Porque ele está morto. O que o morto vai poder fazer? Nada. Absolutamente nada. Por isso que nós falamos, irmãos, por que a religião cristã, ela realmente tem um firme fundamento? É justamente porque Jesus está vivo. Porque você vai ver, o que vai adiantar você falar de Buda? Buda, ele foi uma pessoa boa, certo? Mas ele está morto, seus ossos estão lá. Maomé também, seus ossos estão lá. Allan Kardec, do Espiritismo, está lá. Morreu, está lá, eles não estão vivos. Mas Jesus não, ele morreu, mas a Bíblia fala, o terceiro dia ressuscitou, ele está vivo. Né? Então a gente vê que realmente isso nos dá garantia, firmeza. E ele continua, né? Então nós podemos testemunhar acerca dele, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o problema aí também. Se Jesus não ressuscitou, isso é sinal de que ele não venceu a morte. Ele está lá na morte, preso. A morte também o levou e o prendeu. Ou seja, o que ele vai poder fazer por mim e por você? Nada. Nem os nossos pecados ele vai poder também nos perdoar. Porque se ele está morto, ele não tem como perdoar pecados. Porque a Bíblia fala, quem perdoa pecados? Deus. E como é que pode ser um Deus morto? Não pode, né? Se é Deus morto, não tem como perdoar pecados, não tem como salvar. Você está vendo o problema que existe nessa questão da não ressurreição de Cristo? É que Paulo está tratando aqui. Né? E aí ele vai no versículo, a gente parou onde aí? 17, né? E a 18 agora. E ainda mais, os que dormirem em Cristo perecerão. Ou seja, quem morreu em Cristo também está perdido. Está perdido, não tem esperança nenhuma. Assim como nós que estamos vivos não tem esperança, quem dirá os que já morreram também não tem esperança nenhuma. Você já imaginou viver um cristianismo assim? Onde você não tem mais esperança? Né? Onde você serve um Deus morto? Né? Então, quer dizer, não tem sentido servir um Deus morto, né? Pregar um Deus morto. O que vai adiantar ele estar aqui falando de Cristo morto? Não serve para nada a nossa fé. Até porque ele não vai poder fazer nada por nós. E 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Somos mais infelizes de todos os homens, se limita somente aqui. Por quê? Porque a vida nossa física é aqui só, né? Nesse ponto, nesse momento, né? Depois que nós morremos, se não tiver ressurreição, o que vai adiantar? Qual é a nossa esperança? Para onde nós iremos? Que solução nós vamos ter? Nenhuma. Que esperança? Nenhuma.
Então perceba a gravidade disso, né? Da gente servir a um Deus que realmente não ressurgiu, que não está vivo, que está morto. Então, por isso, nós precisamos entender por que a ressurreição é importante. Porque ela mostra que a nossa fé tem o quê? Um firme fundamento. Ou seja, o que Jesus falou, realmente ele cumpriu. E ele vai cumprir, porque ele está vivo. Então, você pode testemunhar acerca dele. Você pode falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus é o caminho para Deus, porque ele está vivo. E ele pode fazer isso por mim e por você. Então esse é o ponto. E o melhor de tudo isso, que os nossos pecados foram perdoados. Porque se ele não está vivo, os nossos pecados não foram perdoados. E se os nossos pecados não foram perdoados, está todo mundo perdido. Essa é a grande verdade. Não tem mais solução. Outra coisa importante acerca da ressurreição é que a ressurreição nos justifica. Que só, vamos lá, Romanos 4, versículo 25. Veja aí, Romanos, tá antes de Coríntios, Romanos capítulo 4, versículo 25. Fala o quê? Olha aí. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou o quê? Por causa da nossa justificação. Então veja, a ressurreição nos justifica. Aí você fala assim, mas como assim, pastor, que a ressurreição nos justifica? É porque a Bíblia fala que nós, lembra que nós estudamos Gálatas, e nós estivemos falando literalmente, que a lei só existia, na verdade, 2 caminhos para o homem ser salvo. Pelo caminho da lei, eu até expliquei, que pelo caminho da lei a pessoa tem que ser o quê? Perfeito. Cumprir tudo aquilo que a lei exige. Mas a pergunta é, alguém consegue cumprir a lei perfeitamente e praticá-la? Não. Então, por meio da lei, é impossível você chegar a Deus. Aí, então, nós podemos chegar por meio de quem, então? De Cristo, Pela fé. Mas lembra que o texto falou, se ele está morto, até essa fé é em vão, não é? Mas ele ressuscitou, ele está vivo. E por ele estar vivo, aí sim, isso mostra que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Ele pagou na cruz, ele morreu porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte não deteve ele. Ele ressuscitou. E porque está vivo, ele pode nos justificar perante a Deus. E é isso que acontece. Hoje, quando a pessoa, quando nós nos tornamos cristãos, não pense em você que você é salvo por você mesmo. Não é. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Então, quem que nos justifica diante de Deus? Cristo. É o sacrifício dele que nos justifica. Então, como Deus aceitou o seu sacrifício, tudo que ele fez na cruz, e a prova maior disso é que ele ressuscitou e está vivo, então ele pode, de fato, nos justificar. Mas imagina alguém morto. Como que alguém morto pode justificar alguém? Não pode, Não tem como justificar. Mas ele está vivo, então ele pode justificar. Então a ressurreição nos justifica por causa disso. Por isso ela é importante. Outra coisa, vamos lá. Por que é importante a ressurreição? Porque prova que Jesus que venceu a morte e a morte não pôde detê-lo. Essa é outra importância. Veja só, Atos 2, versículo 24, vamos ler. Atos capítulo 2, versículo de número 24. 2:24 fala assim: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Tá vendo? Quem que rompeu os grilhões da morte? Ou seja, o poder da morte? Jesus rompeu. E ele fala bem claro aí nesse texto, que porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Ou seja, a morte não deteve Jesus. Então aqui nós vemos que a ressurreição é importante também porque prova que Jesus venceu a morte. Ele morreu, ele foi até a morte, mas venceu a morte. A morte não deteve ele. Ele ressuscitou o 3º dia. E é interessante acerca disso, porque a gente vê que quando o ladrão na cruz, ele fala para Jesus,
Lembra-se de mim quando o Senhor entrar no paraíso, né? E o que Jesus fala? Hoje mesmo você estará comigo, né? No paraíso. Aí mostrando, né, a prova, né, de que ele realmente teria poder para poder salvar e garantir a salvação de qualquer um. Mas por que isso? Porque Deus aceitou o sacrifício dele. E a maior prova disso foi que a ressurreição dele. Ele venceu, a morte não deteve Jesus. A morte não pôde segurá-lo, né? Agora, vê para nós. A morte não nos segura nesse ponto? Nos prende lá? Você tem poder de vencer a morte? Não tem, mas Jesus tem. Mas nós um dia, em Cristo hoje, vamos romper também isso aqui. Porque a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido vai ser o quê? A morte. No dia que nós tivermos literalmente um corpo glorificado, né, o que vai acontecer? Tragada foi a morte pela vitória. E aí vai haver aquele texto. Cadê, ó morte, a sua força? Né? Cadê o seu poder sobre nós? Não vai ter mais. Sabe por quê? Porque no novo céu, nova terra, com o corpo glorificado, não tem mais morte. A morte não reina mais. Ela reina aqui hoje, nessa natureza que nós temos. Por isso que todo mundo morre. Independente se é cristão, não morre. Ainda tem poder nesse sentido. Mas o que Jesus está mostrando aqui, né, nesse poder da ressurreição dele, é específico para ele, é de que nem a morte pôde deter ele. A morte não conseguiu segurá-lo na morte. Jesus venceu a morte. Ele foi até a morte e a venceu. E por isso que ressuscitou o terceiro dia. A morte não pôde deter ele lá. Você está vendo quão tremendo é nessas verdades, né, que são faladas. Veja agora Romanos, capítulo 6, versículo 9, depois de Atos, Romanos. Olha aí que fala, 6, 9. Fala assim: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele, não tem poder sobre ele, ele venceu. Que tremendo, né? Saber que o nosso Jesus venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Aí a pergunta é direta. E Buda, e Maomé, né, e todos esses líderes religiosos conseguiram vencer a morte? Saíram da morte? Não. Continuaram mortos, presos. Porque os grilhões da morte prenderam eles. Eles não tinham poder para sair de lá. Mas Jesus tinha, porque é Deus. Né? Ele pôde sair de lá, porque ressuscitou. Né? E assim nós vamos vendo essas verdades acerca de que Jesus venceu a morte não pôde detê-lo. Veja outra coisa importante também, a respeito da importância da ressurreição. Mostra que ele também o que? Está vivo. E está à destra de Deus, intercedendo por nós. A ressurreição é importante porque mostra claramente que o Jesus que nós servimos está vivo, está à direita de Deus e o melhor, está intercedendo por mim e por você. Você já imaginou? Sabe quem nós temos como intercessor? O próprio Jesus. Jesus intercede ao meu e teu favor. Veja aí o texto, vamos ler o texto que vai estar mostrando isso, né? Romanos 8,34, está aí nesse próprio livro, 8, versículo de número 34. Fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que bênção, né? Nós sabemos que nós temos um Deus assim, que é vivo. Nós não servimos a um Deus morto, né? Um Deus que está à direita de Deus, isso significa, né, ação, lugar de honra, né, de poder, e ele está ali intercedendo por nós, intercedendo por cada um de nós. E aí eu fico pensando, eu falei, meu Deus, né? Nós não somos merecedores desse benefício, nós somos tão falhos, mas esse Jesus que morreu por nós, mesmo a gente sendo falho, ele está lá intercedendo por mim e por você. Por isso, irmãos, nós sempre temos que ter no nosso coração essa gratidão a Jesus. Por isso que você pode se sentir amparado, você não está sozinho. Você não está sozinho. As pessoas podem até te abandonar, mas lembre-se, Jesus nunca vai te abandonar. Ele está intercedendo por você.
Ele intercede. Ele age por mim. Ele age por você. Ele quer o melhor para as nossas vidas, né? E esse é bênção. E outra coisa importante, dentre tantas outras que existem, né? Eu só coloquei essas 7 aqui, mas tem um monte de coisa importante acerca da ressurreição. Mas aí vem a última que eu coloquei aqui, porque também traz a segurança que o nosso trabalho em Deus não é vão. Por isso que é importante a ressurreição. Veja só, 1 Coríntios 15, 58, né? Olha aí a bênção de nós podermos servirmos a um Deus vivo, a um Deus que reina, que tem todo o poder, que está à destra do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. É isso aqui. É a segurança que o nosso trabalho em Deus, ou seja, tudo aquilo que você faz no reino de Deus, não é em vão. Não é em vão. Aí ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. E aí sim, por que nós podemos ser firmes e inabaláveis? Porque nós estamos servindo um Deus vivo, não é verdade? Não um Deus morto. E aí fale sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, vosso trabalho não é vão. Não é vão o que nós fazemos ao Senhor. O que nós fazemos quando nós estamos aqui no culto, parece que é uma coisa muito simples, né? Bobo aos olhos de muitas pessoas, mas é apenas um culto. Mas lembre-se que até isso que nós fazemos ao Senhor não é vão. O fator de você vir com o coração alegre, aberto, deixando de fazer muitas coisas. Você poderia estar lá fazendo outras coisas, não é verdade? Assim como tantos outros estão fazendo agora, nesse momento, mas você abriu mão desse tempo. Você quis vir aqui, você quis cultuar a Deus, ter esse momento com os irmãos, ouvir a sua palavra, porque na ministração da palavra é Ele que fala conosco. Nada do que você está fazendo a Deus é em vão. Nada. Nada, nada, nada. Por isso, nós vemos então nesses 7 pontos a importância da ressurreição. Primeiro, porque Ele disse, por que é importante a ressurreição? Porque Ele falou que ia ressuscitar, assim como os profetas também falaram. E aí é óbvio, né? Caso contrário, seria tido que como mentiroso, se ele não ressuscitasse, porque ele afirmou que ia ressuscitar. Segundo, é a garantia que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Terceiro, por que a ressurreição é importante? Porque mostra que a nossa fé tem um firme fundamento, né? E que os nossos pecados foram o quê? Perdoados. Terceiro, porque é importante, porque a ressurreição nos justifica. Porque quem está nos justificando, que é um Deus vivo, não é um Deus morto. Terceiro, prova que Jesus venceu a morte. E a morte não pôde deter. Terceiro não, já é o quinto já. Sexto, mostra que Ele está vivo, está à direita de Deus intercedendo por nós. E sétimo, todo o trabalho que nós fazemos, essa é a segurança. Não é em vão o que você fazemos. Então, esse é os pontos, né, que trabalham acerca aí da importância da ressurreição. Agora, vamos entrar para o segundo ponto. Quais são as evidências da ressurreição? Pastor, o senhor falou que Jesus ressuscitou, ok. Mas como é que você prova que Jesus ressuscitou? Que provas que o senhor utiliza? Vamos lá. A gente vai ter que usar, obviamente, a palavra, né? Vamos lá. 1 Coríntios 15, vamos ler primeiro esse texto. Versículo 3 ao 9. 15 do 3 ao 9. Esse capítulo aí todo, como eu já falei, fala acerca da ressurreição, né? E veja só aqui a evidência da ressurreição de Cristo. Veja que a Bíblia vai mostrar que existiram pessoas que testificaram isso, que viram, foram testemunhas oculares dessa verdade. Fala assim, e antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo, aí fala, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado, e ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. E aí fala, e apareceu a quem? Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, é óbvio dentro daquele contexto, porém alguém já dorme. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como por um nascido fora de tempo. Quem que está falando isso aqui? É Paulo. Aí você fala, mas Paulo viu Jesus? Viu, no caminho para Damasco, lembra? Quando ele se converteu, lá em Atos 9, do versículo 1 ao 9, ele não tem um encontro com Jesus, ele estava indo lá para o caminho de Damasco, de repente aparece um clarão nele, ele fica totalmente cego, cai do cavalo, fica lá no chão, aí vem a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és tu, Senhor? Então ele já entende que aquela voz é o Senhor que está falando. E ele fala, quem és tu, Senhor? E quem fala? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve a visão do Jesus ressurreto, né? Ele não caminhou como os discípulos caminharam, mas ele teve o privilégio de vê-lo, né? Então ele é uma testemunha ocular. E não é à toa que a gente vê a obra de Paulo, né, sendo concretizada e Deus dando toda a autoridade a ele para fazer o que ele fez. Lembra de Estevão também? Atos 7, 54, 56, quando os Pedro estavam morrendo, né, apedrejado. Aí ele olha para o céu, os céus se abrem, ele vê Jesus aqui à destra de Deus, não é assim? E aí fala, Senhor Jesus, recebe também o meu espírito. Aí fala, e também perdoa esses aí porque não sabem o que fazem. Também vem. Lembra de João, quando escreve o livro de Apocalipse? Ele está ali de Patmos e Deus começa a revelar para ele o que ele deveria passar para as 7 igrejas da Ásia. Ele também teve a visão, além de ter caminhado, ele também teve a visão acerca do Senhor, né? E aí a gente vai percebendo então que todos esses textos assim, depois se você quiser ler, eu vou passar aqui os textos, 1 Coríntios 3 até 9, Atos 9, de 1 a 9, Atos 7, 54 e 56, né? Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, no início, no capítulo 1, do 9 a 20, Mateus 28, de 1 a 10, né, com Deus da grande comissão, né, e depois vai falando também acerca da grande comissão, ele está lá, ele aparece e fala aquilo que os discípulos deveriam fazer, e aí você vai ver que ele aparece também aos discípulos na Galileia, Mateus 28, de 16 a 20, aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, de 3 a 35, e também lá em João 20, capítulo 21, também fala acerca, né, desses testemunhos, de testemunhas oculares, de pessoas que viram Jesus de fato, ressurreto. Ou seja, depois da morte dele, depois do 3º dia, como Jesus mesmo declarou que é o 3º dia ressuscitar, essas pessoas viram, todas elas comprovam que Jesus viram. Mas aí as pessoas falam assim, mas eles eram discípulos, né? Aí é fácil, né? Falar, né? Trazer essas evidências. É óbvio, eles creem nele, ele ia falar exatamente isso. Mas tem uma coisa aqui importante na vida de todos eles, irmãos, que aí faz a diferença. E aí mostra literalmente que Jesus ressuscitou. Claramente. Sabe o que é? A própria vida dos discípulos. Vocês perceberam que depois que Jesus ressuscitou, apareceu para eles? Você viu a fé deles? Eles eram capazes de morrer pela fé em Cristo, de entregar a sua própria vida. Pedro mesmo, aquele que falou para Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, nada dessas coisas vai acontecer referente à morte de Jesus. E Jesus fala, hoje mesmo, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele negou 3 vezes mesmo. E ele sai desconsolado dali, porque negou Jesus, na cara dura 3 vezes. Mas você vê a morte de Pedro? Você vê a vida dele? Ele foi preso. E depois de preso lá em Atos 2, aliás, em Atos 4, você vai ver que eles são ameaçados. Tanto Pedro como João foram ameaçados, que eles não deveriam falar mais acerca do Nazareno. E foram açoitados por causa disso. E aí o que eles fazem? Eles continuam falando, ainda falam assim, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E continuam falando sobre a ameaça de ser preso, sobre a ameaça de ser açoitado, sobre a ameaça de até ser morto. Porque essa é a ideia. Você ser um cristão nesse período aqui é você decretar sua sentença de morte. Aí a pergunta é, como é que essas pessoas professavam a fé nesse Jesus, se Jesus, por exemplo, fosse morto, tivesse morto? Tem algum sentido? Não tem. Se ele está morto, que garantia eu vou ter de eu ficar professando algo acerca dele? Nenhuma. Mas o fato dele estar vivo, isso sim prova
a vida deles. E eles estão lá sendo perseguidos, você vê lá em Atos 4, né? Você vai perceber claramente depois do versículo 23 e 31, falando sobre a perseguição da igreja primitiva. E eles estão ali sendo perseguidos. Sabe qual é a oração deles? Senhor, que o Senhor nos dê intrepidez, ousadias para pregar o evangelho. Mesmo diante da perseguição, mesmo sabendo que podia morrer ao pregar o evangelho, mas eles estão dispostos a dar vida por causa de Cristo. Aí então vem a pergunta, é óbvio. Por que que essas pessoas foram capazes de dar até a vida? Foram capazes de até morrer? E lembre-se que a maioria desses apóstolos iniciais, eles tiveram morte violenta. Foram cerrados no meio, foram degolados. O próprio Pedro meu foi crucificado. Ele falou que ele ia ser crucificado, a morte dele seria a crucificação. Mas ele falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Se já de cabeça para cima já é um sofrimento, né? Imagina de cabeça para baixo. Sofrimento muito maior. O que leva, né, realmente as pessoas realmente sofrerem tantas coisas pela fé em Cristo? Qual é a garantia se ele está morto? Então, isso prova, é uma evidência que Jesus está vivo para eles, né? E deixa claro que eles são capazes de fazer qualquer coisa pela causa de Cristo. Então essa é a maior prova, né? Além de eles terem visto em testemunhos oculares de que realmente a ressurreição é um fato, é uma verdade, eles, através da sua própria vida, eles testemunham isso. Eles são capazes de fazer qualquer coisa pela causa de Cristo, até morrer. E é o que acontece até o dia de hoje, né? Quantas pessoas, né, irmão, não morrem pela causa de Cristo? Se esse Jesus tivesse morto, de fato, para que morrer, não é verdade? Para que morrer? Para que entregar sua vida, que é tão preciosa, por alguém que está morto, por exemplo? Não tem sentido, não é? Para que ir para a arena de leões, ser queimado o vidro na época de Nero, virar poste, luz? Para quê? Para que morrer que nem Policarpo, que era líder da igreja lá de Jerusalém, aliás, de Esmina, perdão, dele, sabe qual foi a morte de Policarpo? Botaram ele dentro de um boi de bronze, onde ele colocava as pessoas lá dentro, só tinha a boca só para fora desse boi de bronze aberta. Aí o que eles faziam? Aqueciam o bronze embaixo e a pessoa lá dentro. Você já imaginou esse tipo de morte? Da pessoa morrendo, porque a pior morte que tem é aquela que você vai morrendo aos poucos. E dolorido, sofrido ainda. A coisa te queimando, você sufocado, sem oxigênio, e queimando você lá dentro. Você virando um churrasco. E de lá de dentro você só viu o quê? Gemido. Aí a pergunta é, como é que essas pessoas são capazes de dar a vida assim, morrerem dessa forma, se esse Deus não está vivo? Não é verdade? Tem que estar vivo. Senão não tem sentido. Ele estando vivo, eu tenho garantia. É por isso que você vai ver que até mesmo lá na passagem do Velho Testamento, né, você vê a fé das pessoas em Deus. Vê Daniel. Daniel está lá, vai ser lançado na cova de leões, justamente porque ele estava orando ao Deus dele, e foi decretado no decreto de Dario, de que ele só poderia orar ao rei Dario, mas era uma cilada para pegar Daniel, promovida pelos amigos. E aí o que acontece? Ele continua orando, para onde ele é jogado? Cova de leões. Ou seja, era para morrer, estraçalhado, assim como todos que eram lançados nas covas de leões morriam. Mas Deus o livrou, não é verdade? E o que leva uma pessoa a fazer isso? Era só ele ficar, porque o decreto era, durante 30 dias, você não deveria orar a Deus nenhum, a não ser ao rei Dario. Era mais fácil ele ficar 30 dias sem orar por nada, né? Pedir a Deus, falar, Deus, me perdoe, ficar 30 dias ausente de oração, depois eu volto a orar, né? Resolvi o problema. Mas ele não faz isso não, ele continua. E ele está disposto, pela fé que ele tem em Deus, a morrer na cova de leões. Aí você pega a Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua lá de ouro falando, quando ouvir o som da harpa do alarido, todos têm que se prostrar, porque aquele que não se prostrar vai ser jogado na fornalha de fogo. E aí o que esses homens fizeram, esses três?
olha lá para o rei e fala assim, olha, rei, fica sabendo de uma coisa. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas nós não vamos prostrar a tua imagem. Não bastava apenas prostrar a imagem? Não resolvia? Eles não estão dispostos a prostrar a imagem, não. Eles estão dispostos a continuar a fé em Deus. E serem capazes de morrer por esse Deus. E assim eles fazem. Morrem. Aliás, não morrem não. São lançados, mas Deus poupa a vida deles, dos 3. E é interessante, não queimou nada, nem fio de cabelo, nem roupa, nada se queimou por causa dessa fé. É justamente isso que a gente está falando. A nossa fé em Jesus, ela é firmada em um alicerce bem fundamentado. E a maior prova é justamente essa, que ele está vivo. Por isso que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa pela causa de Cristo. Até mesmo morrer, porque sabem para onde vão. Sabe o que espera. Porque tem promessa para aqueles que morrem em Cristo. Né? Porque a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Paulo mesmo fala, partido estando com Cristo, porque é muito melhor. Que aos olhos de Deus a morte dos seus é bem vista pelo Senhor, porque estarão com Ele. Então isso é garantia, irmãos, de que as pessoas professavam a fé num Deus vivo. E aqui mostra claramente que realmente essa é uma prova cabal, literal, de que realmente Jesus ressuscitou. A vida dos próprios discípulos, que foram capazes de entregarem a vida deles em prol dessa causa, até dispostos a morrerem, sofrerem. E é óbvio, né? Se Jesus tivesse morto, não teria sentido nenhum fazer isso. Mas como ele está vivo, eles fizeram. Até hoje fazem. Né? Então a gente vê que isso é uma evidência clara de que realmente Jesus está vivo. E por último, o que essa verdade deve provocar em nossas vidas como cristão, eu termino na semana que vem, ok? Mas que nós possamos então guardar essas verdades acerca da importância da ressurreição, acerca das evidências da ressurreição. E por último, na semana que vem, eu vou prosseguir para terminar acerca do que esta verdade deve provocar na vida de um cristão. Né? Então, que Deus possa ministrar, abençoar ao meu, ao teu coração, e que nós possamos, de fato, crer nessas verdades e cultuar esse Jesus que nós cultuamos dessa maneira. Né? E celebrarmos. Né? A Páscoa é isso aí. A maior garantia para nós que a Páscoa realmente, né, ela cumpriu os propósitos de Deus é de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Então é garantia de que realmente Deus aceitou o sacrifício, né, de que realmente Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. É garantia para nós. Então que nós possamos nos apegar a essas verdades. Amém? Vamos orar. Deus, em nome